Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as negociações efetuadas durante a semana que terminou. Hoje é dia 12 de julho de 2014. Começar por vos dizer que na semana passada estive fora, portanto não fiz o vídeo das negociações da semana, e então esta semana recomecei de uma maneira muito calma ainda, mas também estamos num período, já sabem, de baixa volatilidade, estamos a entrar numa zona de algumas férias aqui na Europa, férias de verão, portanto é natural que os volumes no mercado financeiro comecem a baixar até meados de agosto ou setembro. Mesmo assim, eu tive a oportunidade de fazer algumas entradas no mercado esta semana. Já sabem que continuamos a negociar em reis muito apertados, portanto não vamos esperar que os pares que têm um ATR diário de 40, 50 pips que consigam correr 100 pips durante um dia, o que não vai acontecer. Portanto, temos que baixar nossas expectativas em função do ATR diário que cada par nos apresenta e neste momento podemos apontar para nomeadamente no euro-dólar, targets lógicos de 20, 30 pips diários. Portanto, é tentar tirar esses pips do mercado o mais depressa possível e fechar pelo dia e fazer outra coisa com a nossa vida. Portanto, eu tive a oportunidade de entrar em três negociações esta semana, uma no par euro-dólar, que estamos a ver o gráfico neste momento, que eu vou já passar a explicar um pouco o que é que eu fiz, e duas posições no par libra-ien, que proporcionou esta semana um sell-off muito agressivo neste par libra-ien. Eu também não estava à espera, eu contava que o par continuasse no seu movimento ascendente até níveis topos superiores, mas de facto houve um sell-off e vamos ver o que é que vai acontecer. Começando então por par euro-dólar, a minha entrada foi baseada novamente no nosso canal de consolidação. Como já sabem, vamos aproveitando estas oportunidades dentro deste canal enquanto não houver breakouts para o downside ou para o upside. E então quando no início da semana, como vocês podem observar, tivemos uma divergência entre a ação do preço e o nosso indicador TDI, poderíamos ter entrado numa compra quando esta vela, temos a primeira vela de sinal, mas como não fechou dentro do nosso canal de consolidação, se calhar a segunda vela quando fechou bem dentro do nosso canal de consolidação, podia ser um bom sinal de entrada, com o nosso target obviamente da banda superior deste canal de consolidação. Eu não entrei nesta negociação porque já estava de olho precisamente no par libra-yen, mas como vocês podem observar, se tínhamos entrado por aqui, a ação do preço teria tido alguma dificuldade em quebrar a M55 para o upside, veio novamente testar o fundo do canal de consolidação e depois sim, sempre ascendente até ao nosso target. Teria sido uma excelente negociação. Sabem que este canal de consolidação tem à volta de 50 a 55 pips de amplitude, portanto teria sido uma excelente negociação. Infelizmente não entrei, seguimos em frente. Entrei sim numa posição de venda, a quando da divergência entre a ação do preço e o nosso indicador TDI, tivemos também no gráfico das 4 horas que eu vou passar, está um pouco confuso, mas eu vou tentar vos mostrar. Como vocês podem ver, projetando a ferramenta FIBO deste topo a este fundo, tivemos uma retração praticamente ao nível 61.8 dentro deste canal de consolidação. Portanto, o que é de prever para os próximos dias é que haja a continuação do sell-off deste par para completar o padrão AB CD para níveis finais de 1.35, 1.35. Tirando isso, temos também no gráfico das 4 horas uma divergência entre este topo e este fundo, entre este topo e, como vocês podem observar no indicador TDI, divergência, topos mais baixos,
topos mais altos. Portanto, foi o que me levou também a entrar neste sell no gráfico de uma hora. Temos também no próprio gráfico de uma hora outra divergência, topos mais altos no a ação do preço no nosso gráfico e topos iguais, por assim dizer, no nosso indicador. Portanto, entrada válida, cruzamento do nosso indicador, vela de sinal identificada, entrada na vela a seguir e com o nosso target, obviamente, o fundo deste canal de consolidação. Ora, o que é que aconteceu aqui? O que aconteceu é que a entrada foi excelente, o sell-off foi agressivo e fiquei praticamente a um pip e meio do meu target. Não chegou à base deste canal de consolidação e depois, quando eu estava a cerca de 20, 30 pontos positivos, eu baixei o meu stop loss não para break-even, mas para tentar proteger algum dinheiro nesta negociação. Se nós projetarmos a ferramenta FIBO deste fundo a este topo, poderemos ver que eu protegi algum capital uns pips acima da extensão 38.2 deste topo, deste fundo a este topo. Portanto, a minha ideia era que a ação do preço, quando a ação do preço passou o nível 50 desta projeção, eu baixei o meu stop loss para o nível 38.2 para proteger algum capital e, de facto, ficando a um pip e meio do meu target final, a retração da ação do preço veio-me tirar fora do mercado. Portanto, estas negociações doem um bocadinho, tivemos tão perto de ter um excelente risk-reward e acabamos por ter um risk-reward muito menor, mas mesmo assim positivo, e de facto é o que interessa neste negócio. Eu vou buscar aqui a minha cábula para vos mostrar. Portanto, nesta negociação eu tinha inicialmente projetado um stop loss de 15 pontos, para uma rentabilidade de potenciais 49 pontos, o que me daria um risk reward de 3.2, e o que aconteceu, como eu fui stop out no TP com 15 pontos apenas de rentabilidade, tivemos um risk reward de 1 para 1% de recompensa no nosso portfólio. Eu espero que vocês tenham percebido esta minha opção. Espero que também tenham visto porque que eu acho que este par tem todas as condições para continuar para o downside, projetando o nosso padrão ABCD no gráfico das 4 horas, divergência presente, temos também a retração ao nível 61.8, portanto vamos ver o que é que isto vai dar. Não se esqueçam que continuamos dentro do canal de consolidação e enquanto não houver realmente um verdadeiro breakout para o downside, continuamos numa range muito apertada, não há nada a fazer. Portanto, neste par euro-dólar acho que fui claro, vou de seguida mostrar-vos as minhas negociações no par Libra-Yen. No par Libra-Yen tive a oportunidade de entrar em duas negociações de venda, ambas negociações de tendência, e vou tentar explicar o porquê da minha entrada nestas duas negociações. A primeira negociação foi baseada exatamente quando a ação do preço conseguiu quebrar a M55 para o downside e conseguiu quebrar uma linha de suporte que estava traçada no nosso gráfico de tempos anteriores. O nosso indicador tendia a trabalhar abaixo da linha de mercado, cruzamento do RSI da linha de sinal, portanto entrada válida, todos os requisitos necessários para a entrada em venda, stop loss os pips acima deste pequeno topo e o meu primeiro target, a retração 38.2 deste fundo a este topo. Portanto, como vocês podem ver, tivemos quase o target atingido de imediato, depois houve uma pequena zona de consolidação, isto são algumas horas, é quase um dia para o outro, e depois sim, continuação do sell-off e conseguimos atingir o nosso target. Portanto, esta negociação muito clara, baseada numa negociação de continuação de tendência,
E então eu vou só, peço desculpa, vou só buscar aqui a minha cábula. Nesta negociação tivemos uma entrada com um stop loss de 40 pontos, tivemos um take profit de 57 pontos, portanto o risco reward de 1 para 4, o que significa 1,4% de rentabilidade no nosso portfólio. A segunda entrada é a continuação de tendência novamente. Como vocês podem observar, a ação do preço veio até ao nível 50, fez um pequeno retracement, tentou romper para o upside, não conseguiu, e então nós entramos quando o aparecimento de uma divergência entre a ação do preço e o nosso indicador. A vela de sinal e bem identificada, cruzamento do nosso indicador, entramos em conformidade, stop loss dos pips acima desta linha de resistência neste momento e acima da EMA55, e o nosso target, o próximo nível, que é a retração 68. Portanto, também muito clara esta negociação, sem grandes objetivos de target. Portanto, como vocês se lembram que eu falei há pouco, como o nosso ATRs são muito curtos, temos também ter uma pretensão muito curta a nível de targets e de rentabilidade, mas duas negociações simples e 2 targets atingidos. Portanto, mostrar aqui na minha cábula, esta entrada teve um risco de 33 pontos, uma recompensa de 45 pontos, portanto 1 para 1,3%, 1 para 1,3% de risco reward, 1,3% de rentabilidade para o nosso portfólio. Na totalidade deste par, esta semana tivemos 2,7% de rentabilidade. Resumindo, 3 entradas, total de pips ganhos esta semana 117 pontos, recompensa total 3,7%, portanto numa conta de 10 mil euros, equivale a 370 euros de rentabilidade esta semana. Eu creio que fui claro nestas análises, nestas entradas destes 2 pares esta semana. Não se esqueçam, ATR muito importante, range muito curtos, não vamos ser não vamos querer ter grandes corridas a nível de pips. Vamos baixar as nossas expectativas, diminuir as nossas expectativas, mas tirar do mercado todos os pontos que nos permite ser retirados. Nada mais por mim esta semana, continuação do excelente fim de semana. Nós vemos para a semana, se Deus quiser. Um grande abraço.